Nós, estudantes do 9º ano do Colégio de Aplicação, participamos do projeto Pés na Estrada do Conhecimento e Iniciação Científica na Escola, que tem como intuito de incentivar os jovens pesquisadores ao desenvolvimento de pensamentos críticos e questionadores perante aos assuntos exibidos. No ano de 2018, a segunda etapa promove a viagem rumo às cidades de Minas Gerais, tais como Mariana, Ouro Preto, Tiradentes e São João del Rei. Lá, visitamos inúmeras igrejas e patrimônios históricos, obtendo conhecimento e aprendizado a cada parada com a ajuda dos guias e professores. Essa viagem para o nosso grupo teve como principal objetivo explorar o conhecimento empírico dos mineiros sobre a mão de obra escravizada no estado, perguntando basicamente quem era responsável pela construção material de sua cidade, por exemplo. Assim, a comparando com a versão histórica do sistema colonial escravista. Vila Rica, atual Ouro Preto, concebida em 1698 por seu fundador Antônio Dias de Oliveira, é uma das principais cidades históricas de Minas Gerais e foi nossa primeira parada. Neste mesmo local, por volta do ano 1721, ocorreu uma grande exploração de ouro e principalmente da mão de obra escravizada na busca pelo mesmo. O termo escravo não é o mais correto de se utilizar, pois uma pessoa não nasce escrava, mas sim é imposta forçadamente nessa condição, ou seja, se torna escravo. Então, o mais adequado para se usar seria o termo escravizado. Em seguida, a estudante Ana Carolina nos contará um pouco mais sobre a vinda destes, principalmente das áreas que são denominadas atualmente de Nigéria e Congo para Minas Gerais. Os escravizados vindo da África desembarcavam em Salvador e depois eram distribuídos pela colônia. Em Ouro Preto, eram escolhidos os mais baixinhos e magrinhos, já que eles entravam com facilidade nas minas e faziam o trabalho braçal. Já no meio urbano, os escravizados eram escolhidos aleatoriamente, já que qualquer um poderia trabalhar na construção da cidade. Nas minas, os escravizados começavam a trabalhar aos 5 anos, e sua expectativa de vida era de 17 a 20 anos. Já no meio urbano, a expectativa de vida era de 25 anos. Você falou que a população chegava a mais de 100 mil pessoas. Sim. Você sabe que, se a maioria era escravizada? 70%. Talvez 75%. Tá? Nós temos que lembrar um detalhe interessante também, gente. Toda casa, ela tinha pelo menos uns 5 escravos. Você tinha, por exemplo, escravo doméstico para ele fazer a limpeza da casa, um escravo doméstico para ele andar nas ruas. Tinha que ser, aí esse aí já tinha que ser um escravo mais alto, mais forte, para deixar balançar, não deixar cair. Depois você tinha que ter vários escravos para trabalhar na mina. Já tinha que ser o escravo mais baixo, menor, talvez mais magro um pouco, para ele caber naqueles buracos que vocês vão ver lá. Porque o escravo ele era castrado. Ele não... Todo centímetro quadrado aqui de Ouro Preto foi construído pelas mãos dos escravizados. Toda a pedra foi colocada pelos escravizados. Toda a parede foi levantada pelos escravizados. Aqui toda a arte, toda a beleza barroca que os turistas gostam de apreciar nessa cidade é muito bonita aos olhos de quem vê, mas não aos braços de quem construiu. Foram muitos os que morreram, foram muitos os que adoeceram para construir todas essas casas, todo esse chão, todo esse turismo que hoje vive. Além de construir todas as casas e ruas de Ouro Preto, os escravizados também contribuíram na estruturação das igrejas, que antigamente eram constituídas com pedra-sabão no exterior, retirada do pico do Itacolumi, e de madeira no interior, por serem mais fáceis de trabalhar. Algumas esculturas também. Eu falo para vocês assim, não tem nada registrado, até porque o negro ele não podia aparecer como sendo ele o escultor. Mas como era muita coisa, era muita escultura, muita coisa que tinha, o escravo ele acabava virando um verdadeiro artista, um verdadeiro escultor, entendeu? Então você nós tínhamos nada assim documentado, mas a gente tinha escravos que eram artistas, que eram escultores, sim. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos do Alto da Cruz, e ela foi criada em 1770 pelos escravizados. Inicialmente, ela era voltada apenas para os negros alforriados, só eles poderiam entrar e participar das missas. E depois, ela foi aberta para todos os negros, sendo alforriado ou não. Assim que tu chegava aqui, a tua obrigação era ser católico. Então, todos os escravizados que vieram da África tinham que abandonar suas religiões. Então, eles cultuavam ali o catolicismo. Porém, houve o sincretismo religioso, que era meio que uma mistura de sua religião com a religião católica, que
Por exemplo, um santo da Igreja Católica representava um orixá para eles. Porém, a comunidade, os homens brancos, eles não sabiam disso. Então, quando eles cultuavam, eles falavam em sua língua e quem passava não iria entrar porque seria desrespeituoso. Mas eles achavam que eles estavam falando latim ou tentando falar, porque é isso que eles faziam nas igrejas matrizes, que eles falavam a missa em latim. Quais eram seus trabalhos no meio urbano? No meio urbano? Isso. No meio urbano era transportar as pessoas, né? Porque antes de Vila Rica, que é uma cidade bem acidentada, que é altos e baixos, né, muito morro, então quem fazia o transporte era os escravos, basicamente isso. Eles usavam... Qual era o nome daquele lá? Cadeirinha de arruar. Era uma espécie de uma cadeira com duas hastes, né? Então uma na frente e outra atrás, então ia um escravo na frente e outro atrás, carregando nessas ladeiras aí que estamos vendo aí. Após recolhermos informações através de explicações dos guias e com as visitas nas igrejas e museu de Ouro Preto, saímos pelas ruas da cidade em busca de moradores para enriquecermos nossa pesquisa, nos questionando cerca do urbanismo da mesma e principalmente sobre a mão de obra escravizada no período colonial, com a finalidade de conhecer a memória e o conhecimento empírico dos mineiros quanto à construção de sua cidade. Você acha que foi importante a mão de obra escrava? Com certeza. Aqui para Minas Gerais? Com certeza. Por quê? Porque tudo isso aí que a gente desfruta desfruta hoje, de tudo isso, é graças a eles. Se não fosse eles, nada disso estaria aqui hoje. Né? E foi muito bem feito. Qual foi a importância dos escravizados na construção da cidade? Aí toda, eles construíram a cidade inteira. Eles fizeram os monumentos, igual as pedras que vocês vão ver nos museus, nas igrejas. Todas foram eles que construíram. É importante vocês verem isso assim, com bastante detalhe e imaginarem, que parece uma coisa tão de outro mundo, né? Parece, a pessoa está contando mentira, mas não. Eles que carregavam mesmo, e carregavam à noite e depois trabalhavam à noite. Daí que tinha os alucinógenos, davam-se tipo, hoje em dia a gente chama de cogumelo, mas na época tinha um outro nome que o Jefferson, ele sabe melhor que eu os nomes. E dava-se, os negros usavam isso para eles se manterem bem acordados para trabalhar, fazer os muros de contenção, as casas grandes, que eram eles que construíam. Eles faziam todo esse trabalho na Minas Gerais, além de outras influências culturais, sociais. Nosso segundo local de pesquisa foi a cidade de Tiradentes, que se iniciou em 1702, quando o bandeirante paulista João de Siqueira Afonso, em companhia de Tomé Portes del Rey, localizaram um grande potencial mineral na região do Rio das Mortes, fundando o arraial da ponta do Morro de Santo Antônio. Não muito diferente de Ouro Preto, Tiradentes foi totalmente construída pela mão de obra escravizada durante o período do século XVIII e início do XIX. Tais sujeitos vinham principalmente das áreas de Bantu e Congo. Todas suas casas, edifícios, estradas e igrejas foram estruturadas pelos escravos. Os mesmos levavam uma vida árdua, em péssimas condições, como por exemplo, sua alimentação. Outra curiosidade sobre o urbanismo da cidade é que as telhas das casas eram confeccionadas nas coxas dos escravizados, utilizadas como moldes. Sendo assim, ao observar os telhados das construções, notamos que são desproporcionais. Um dos diversos trabalhos dos escravos no meio urbano era a construção das ruas e estradas, geralmente constituídas com pedras vindas dos leitos dos córregos, porém ainda assim eram proibidos de transitar pelas ruas principais, sendo obrigados a utilizar os denominados becos e bosques. Existiam restrições sim para a presença do escravo, mas igual eu expliquei lá na praça, né? De acordo com a praça lá, o Largo das Forras, o escravo, quando ele era um escravo obediente e tudo, ele tinha o seu tempo de lazer, de tudo. Os escravizados obedientes, ou seja, aqueles que não cometiam nenhuma atrocidade, recebiam permissão dos seus senhores para frequentar o atual Largo das Forras, local onde poderiam ter um tempo de lazer, realizando os crochês e danças típicas de sua cultura, por exemplo, o congado. Assim como Ouro Preto, eles tinham sua própria igreja, pois foram forçados a cultuar o catolicismo e abandonar suas religiões de matriz africana. A chamada Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída em 1708 pelos mesmos. Os escravizados que morriam eram enterrados no interior da igreja.
Eles também construíram um aqueduto de pedra que levava água até o chafariz de São José de Botas, onde escravos lavavam roupa de seus senhores e os outros escravizados buscavam água para abastecer as casas do local. Depois de um tempo, a Câmara instituiu uma lei em que ambas as atividades deveriam ser realizadas em horários diferentes para evitar a procriação. Assim como em Ouro Preto, decidimos sair em campo com o objetivo de entrevistar os moradores da atual cidade de Tiradentes, obtendo mais conhecimento sobre sua história e antepassados, para então concluir nossa pesquisa no estado de Minas Gerais. Quem que você acha que participou da construção material da cidade? Tipo, quem ergueu os monumentos, quem fez as estradas? Então, as ruas, ao contrário do que muita gente acha, eu não acredito que tenha sido os escravos. O que você acha que é a importância dos escravizados para a construção da cidade? Você acha que foi muito importante ou você acha que... Eu acho importantíssimo, né? Até por contexto histórico, mas eu acho que no Brasil a gente fala de escravidão de uma forma muito... os negros foram tragos, os negros construíram, tipo, eles eram obrigados a fazer isso, né? Eles vieram... Quantos negros não morreram nos navios, até mesmo antes de chegar no Brasil? Quem que você acha que construiu as ruas, as igrejas? Quem construiu? Quem eu acho? Na época da colonização. Então. Na realidade foi colônia portuguesa, né? Aqui foi colonizado por Portugal, então as pessoas que vieram de Portugal fizeram construções bem parecidas com as construções de Portugal, né? Com o grupo, ao chegar em Minas Gerais e entrevistar os moradores, esperávamos que os mesmos não fossem saber sobre a construção de sua cidade, principalmente quem a construiu, pois em nossas pesquisas preliminares não encontramos nenhum tipo de informação, por isso fomos em busca de respostas. Nos surpreendemos ao decorrer da viagem com os dados obtidos através dos mineiros, porque grande parte dos entrevistados sabiam do assunto, superando nossas expectativas. Somente os que foram construídos pelos colonizadores europeus, construíram as casas, ruas de Minas Gerais. Os pontos em comuns entre as entrevistas foi o questionamento do ensino no Brasil sobre a história dos sujeitos escravizados, que geralmente não vai além do tema escravidão, deixando de lado a riqueza de sua cultura, religião, costumes e todo o legado do povo roubado de sua terra de origem. É irônico esse assunto não ser abordado em um país que é um caldeirão de diversidade, graças à herança em grande parte do continente africano, que agregou tanto para o Brasil ser o que é hoje.